Gente que usa, que aposta, que confia. Gente que acredita, que enfrenta desafios, que desenvolve uma cidade. Gente. Agora, momento do empreendedor. Empresários compartilham boas histórias de sucesso no Jornal da Manhã da Jovem Pan. A gente recebe o Paulinho Gulo aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Paulinho Gulo, família Gulo. A gente precisa contextualizar um pouco dessa história, porque é uma história de uma família que tem tradição no empreendedorismo, no comércio da cidade. Antes de contarmos a história do Paulinho, é importante resgatarmos a história, porque a história faz parte do nosso sucesso também, né? Ou de histórias de sucesso. Não é mesmo, Paulinho? Bom dia. Valeu pela sua presença. Eu que agradeço o convite aqui. Nunca tinha vindo aqui com a Jovem Pan, só na Pop. É isso aí. Então, pra mim é um prazer. Hoje você trabalha com controle de pragas, a Shield, controle de pragas. Verdade. Mas a sua família tem uma história bonita no comércio, não é mesmo, Paulinho? Tem mesmo, A minha empresa é prestadora de serviço, é um pouco diferente da história da família, mas a família tem uma história longa aí no comércio, né? E com quem começou essa história? Começou com meu avô e o irmão dele, né? Meu avô era o José Gulo e o Walter Gulo, e eles montaram o Gulo Calçados há muitos anos atrás. Foi a primeira loja em São Carlos a vender eletrodoméstico na cidade. A primeira? A primeira. Legal, primeira máquina de lavar roupa. Isso eu sei que meu pai que me conta, né? Então porque começou com calçados, mas na época veio, né? Eletrodoméstico e tal, e aí vendeu. Eles venderam, acho que televisão, não lembro. Meu pai que conta que ia entregar a televisão e tal. Que era uma novidade máquina de lavar. Né, então. Eles foram bem arrojados mesmo na época. E acho que tá no sangue, né? Então a gente tenta fazer pelo menos metade do que eles fizeram. Sim, na verdade começou antes, né, Paulinho? Porque a família Gulo está em São Carlos. Eu acho que meu bisavô que fundou, desde o início do século passado, né? E a história conta, né, que ele pegava uma carroça, né, e vendia produtos da zona rural na cidade, né, na recém-criada vila de São Carlos, né? Então a história tá no sangue, né, Paulinho? Tá essa coisa da negociação do comércio, né? É verdade. E isso que te motivou a empreender também? Como começou a sua história com a Shield Controle de Pragas, Eu Paulinho? sempre tive vontade de empreender, sempre na vida, assim. Eu fazia faculdade, eu fiz agronomia e eu sempre pensava em, sei lá, o que eu vou fazer quando eu me formar, né? Preciso montar alguma coisa de agronomia, uma assessoria, não sei, sempre tive. Mas aí eu me formei, fui ser agrônomo de 3 fazendas aqui na região e fiquei 7 meses e depois saí para montar minha primeira empresa, que era uma representação, né, ligada à área agrícola. Depois eu montei um comércio, né, então eu tinha representação e o comércio. E aí eu conheci uma pessoa que estava nessa área de prestação de serviço e tal, controle de pragas, e a gente ficou amigo, e ele, pô, vamos lá conhecer minha empresa e tal. Putz, você não quer ser sócio da empresa? A empresa já tinha mais de 10 anos, né? Sim. E a gente começou a fazer uns negócios juntos e tal, e eu falei, putz, eu não quero, eu tenho minha empresa, eu preciso focar na minha empresa. Aí ele me fez o convite uma segunda, uma terceira vez, eu falei, então vamos conversar. Aí foi quando eu conheci esse mercado aí, que é muito bacana, e me apaixonei. E aí eu acabei me mudando, morei em Jaguariúna 5 anos por conta dessa empresa, negócios, né? E aí eu fechei aqui, fiquei lá, depois eu vendi minha parte da empresa lá e montei a Shield aqui. Certo. Ô Paulinho, até então você não conhecia o negócio? Não, né? Não conhecia o negócio. Dá aquele friozinho na barriga, vou entrar num campo que talvez eu não domine, isso pode não dar certo lá na frente. Dá. Em que momento você falou, não, eu quero isso mesmo? Dá um friozinho na barriga, mas aí conversando com ele, vivendo o dia a dia, você vai se apaixonando pelo negócio, assim, é muito dinâmico, é muito diferente, você não tem uma rotina. Agora, o maior frio na barriga foi quando eu comecei a Shield do zero mesmo. Aí foi que eu vendi minha parte da empresa e vim pra cá e voltei pra cidade. E aí você começa uma empresa do zero, assim, 0 cliente, 0. Você só tem a empresa física, a ideia
e tem que começar a rodar, né? Aí O Paulinho, é importante, você tocou num aspecto importante e interessante, né? E que é interessante no aspecto até de compartilhar essa experiência com quem deseja empreender. Como é, na sua visão, começar uma empresa do zero? É difícil, é desafiador, você tem que ter muita resiliência, né? Porque dia a dia você mesmo se questiona, às vezes outras pessoas te questionam e tal, mas se você tem foco, vai pra frente. Eu lembro que eu tinha um funcionário, porque a gente fechou um contrato. A empresa nasceu em 2016, em novembro. A gente começou a trabalhar em janeiro de 17. Sim. A gente fechou o primeiro contrato, que era um hotel em Sumaré. Não era aqui, não era aqui. Uhum. E aí eu tinha um funcionário para atender um cliente, e o resto da semana eu tinha um jardim na frente da empresa, e eu troquei, era terra, eu coloquei grama. Então eu só falava, vai lá, molha a grama e vai embora, porque não tinha o que fazer. E aí uma vez por mês a gente ia pro hotel lá atender. Então é muito desafiador, assim, mas é muito gostoso ao mesmo tempo, porque você vê o negócio dia a dia indo, mas leva tempo. Porque isso você tem que lidar também com os gigantes do mercado, né? E isso também é um desafio, não é? Muito. Porque existem empresas consolidadas aí no mercado, não é mesmo? Existem, você tem que lidar com isso. E aí tem duas formas, assim, de você acelerar, né? Ou você tem muito capital e aí joga propaganda em todo lugar, e aí se acelera e ganha anos. Visibilidade, né? Ganha visibilidade, isso te joga anos na frente, né? Você chegaria no mesmo lugar em 5 anos, você chega em pouco tempo, né? Ou você vai galgando, vai dando passo, o maior que você pode. Eu sempre falo para equipe, para nossa equipe, né? Nós somos pequenos, a gente tem que trabalhar o dobro do que o grande trabalha para chegar no mesmo lugar. Então, se ele der um passo hoje e ele fez o comercial dele, fez 30 ligações e ele fechou 2 contratos e não sei o que, nosso comercial tem que fazer 40 ligações, eu tenho que fechar 4 contratos para dar o mesmo passo que ele deu no dia. Então isso é uma cobrança que a gente tem lá dentro de trabalhar o dobro para poder chegar no fim do dia, no mesmo lugar que o grande chegou. E assim a gente tá indo, olhando para frente, a gente não olha pro lado. Sim. Eu sempre falo isso pra equipe, cara, não vamos olhar pro lado, vamos olhar pra frente. Não vamos olhar pra concorrência, que eu acho legal e saudável, mas vamos olhar pro cliente, vamos atrás dele. O foco é o cliente, né? O foco é o cliente. Ô Paulinho, e como é que foi a pandemia para vocês? Se por um lado você teve muitas pessoas que começaram a olhar um pouquinho mais para sua casa, para o seu negócio, né? E enxergar que necessitavam de um serviço que a Shield faz. Por outro lado, as pessoas estavam em casa, né? E talvez você não tivesse métodos para fazer o seu trabalho com as pessoas em casa. Como é que você driblou tudo isso? Na pandemia foi muito interessante. Começou um serviço que a gente sempre fez, mas praticamente era zero, né? Vendido, comercializado, que era a sanitização de ambientes. Sim. Mas na pandemia, residencial. Isso, residencial ou empresarial, era zero, assim. Na pandemia não era o foco da empresa. Não era, até a gente prestava esse serviço, só que não tinha um mercado, porque ninguém olha para isso. Mas na pandemia eu pensei, eu acho que vai ser o que vai virar, né? E começou isso, né? Sanitização em rua, em lugar público, o privado também procurando. E aí eu comecei a comprar umas máquinas, né? Apropriadas. Sim. Umas nebulizadoras, né? Elétricas, que é o que fazia. E eu sei que eu comecei a comprar, eu ligava para fornecedor, quantas tem? Tenho 3, as 3 são minhas. E comprei, tenho máquina até hoje na caixa. Eu falei, cara, ou vai ou racha, né? Ou nós vamos arrebentar ou nós vamos quebrar. E aí comprei máquina pra caramba, e aí deu super certo, porque a gente começou a fechar contrato de sanitização em São Paulo. Então a gente começou a fechar com shoppings de São Paulo para fazer a sanitização. Eu tinha máquina, eu comecei a montar a equipe lá. Eu sempre quis ir para São Paulo, não achei que ia ser tão rápido. E aí eu contratei a equipe. Eu lembro que eu contratei duas pessoas para trabalhar e falei, nós vamos trabalhar 2 dias na semana. Sim. O salário é esse, não tem problema nenhum, o resto do dia pode ficar na sua casa. Fique à vontade. Não vai descontar nada, o salário é esse, tá tudo certinho e tal.
mas eu vou me empenhar ao máximo para poder encher essa agenda aí. Mas no fim a gente trabalhava, nossa, a gente fechou uns 6 shoppings lá, a gente trabalhava todo dia. E aí a gente cresceu e eu sempre falei pra equipe, né, lá. Falei, pessoal, o nosso serviço que é perene nosso é o controle de pragas. Então, vamos fazer direito um serviço de sanitização, porque é um serviço temporário, é um custo que o pessoal tá tendo com o shopping fechado, é um custo alto num período que eles estão sem receita. Sim. Eles estão loucos pra chutar a gente daqui. Então vamos fazer um trabalho direito, porque a gente pode ficar aqui com outro serviço. Sim. E aí foi isso que aconteceu. Aí a gente foi fechando. Hoje a gente tem contrato com 14 shoppings de controle de pragas, de limpeza de caixa d'água. No Brasil? São Paulo? No estado de São Paulo, um em Minas Gerais, em Uberlândia. Você falava do primeiro contrato em Sumaré, que você tinha um funcionário e que ele cuidava do jardim por falta do trabalho, né, da ocupação da agenda. É isso. Hoje quantos funcionários vocês hoje têm? A gente tá com... e como é essa correria do dia a dia, Paulo? Hoje a gente está com 19, é uma loucura. Tem funcionário em Uberlândia, São Paulo, Campinas. Hoje a matriz nossa é em São Carlos, a gente tem uma base em Campinas e uma base em São Paulo, né? A gente tem bastante contrato em Campinas, a gente atende shoppings lá também, shoppings em São Paulo, São Carlos, e aqui a gente faz a região, Uberlândia. Então eu coloquei o administrativo em São Carlos, então tudo parte daqui, né? O cérebro da empresa é aqui, ordem de serviço, faturamento, e fora a gente só tem operação, né? Então a gente tem carros e pessoal para fazer a operação. Mas é uma loucura, assim, eu viajo no mínimo 3 dias por semana, a gente tem que estar presente, né? Acompanhando. Mas hoje em dia os sistemas ajudam muito a gente consegue ter visibilidade, né, do que está acontecendo. Então, essa é uma curiosidade que eu tenho, né? Para o meio empresarial, isso já é quase que uma norma, né? Todo o comércio, né, os shoppings tem esse costume de sanitizar, de fazer o controle de pragas, né? Mas pro residencial isso ainda era meio tabu, né? As pessoas ainda tinham muito aquela visão de não, isso é limpeza que eu faço em casa. Mudou esse pensamento das pessoas, Paulo? Eu acho que mudou, mas o que eu acho que ajudou a mudar sem brincadeira, é a publicidade, é a propaganda. E quer queira, quer não, eu acho que essa rede social, ela aproxima a gente, mas também aproxima a empresa do pessoal. Antigamente, para você conhecer uma empresa, você tinha que entrar na página amarela de uma lista, né? Ou saber que existe uma empresa em tal lugar para você passar e ir lá, né? Hoje na nossa empresa ninguém vai mesmo. Mas hoje você tem um Facebook, um Instagram, que você faz postagem. Online é forte, né, Paulinho? Diariamente o pessoal vê o que você está fazendo, lê alguma coisa, te chama, você responde na hora. Então essa aproximação vai quebrando o tabu e hoje em dia também a tecnologia andou. Antigamente você fica fora da sua casa um dia, 2. Hoje você fica 15 minutos, 20, 30 no máximo. Então, produto à base de água hoje, bem mais seguro, sem cheiro, não irrita. Então hoje a gente conseguiu mudar isso. É interessante você toca nesse aspecto e é uma curiosidade mesmo. Porque antigamente, quando você falava de higienização, sanitização, você pensava nesses produtos fortes, com odor carregado. Como a tecnologia ajudou no controle de pragas? Porque também vocês tendem a trazer produtos atrelados à preservação ambiental também, né, Paulinho? Também. Como é essa dinâmica, uma empresa que cuida do controle de pragas? Antigamente era tinha muito pouco investimento esse nosso setor. Muito investimento em área agrícola, né? Que ainda é o forte, né? E as empresas que fabricam pra gente fabricam pra área agrícola. Sim. E é o forte. O Brasil é muito grande, é um negócio surreal. E a gente acabava tendo mais ou menos os mesmos produtos, né? Sim. Só que com concentrações menores. Hoje não, hoje existe um estudo focado no nosso segmento. Existe investimento focado para isso. Então hoje tem produto, antigamente era muito à base de solvente, que é o que dá o odor muito forte. Hoje é à base de água.
O produto hospitalar, que a gente acaba usando em casa, porque você vai fazer um controle de praga no hospital, não pode ter uma barata no hospital, uma formiga, um rato. Então tem que ser um produto que às vezes tem uma pessoa na UTI do lado ali que, né? Então hoje andou muito a tecnologia para esse nosso segmento, e então hoje é muito mais seguro, hoje é mais tranquilo. Ainda tem os produtos antigos, né? A gente não usa, opta por não usar porque andou muito a tecnologia, tem produtos. Se tornou inviável para o negócio usar esses economicamente produtos. É muito mais barato. Sim. Muito mais barato. Só que o residual deles é mais baixo e tem esse problema de você incômodo, né? do seu cliente. Claro. Então a gente opta pelo melhor produto, que é mais caro, mas é melhor, residual bem melhor, menos problema pro cliente, e a gente trabalha assim. Ô Paulinho, a gente faz um momento empreendedor aqui, né? E muitos dos que vêm aqui vêm com uma história que é da família, né? De seguir o que o pai fez, o que o avô fez e continuar o negócio, né? Você foi para um ramo completamente diferente até do que o seu pai faz, né? Do que o Paulo Gulo faz. Isso foi um problema ou foi melhor para você? Ou teve briga em casa? Não teve briga, mas eu acho que não foi nenhum problema. Não sei te responder, mas foi. Seu pai deixou você sempre à vontade? Sempre, isso? Sempre. Sua mãe também, sempre, né? Sempre muito à vontade, tranquilo, sempre me apoiam, assim, nossa, no que eu preciso. Nunca foi um problema. Mas acho que talvez foi melhor pra eu ter. Que é muito Você ganhou mais independência. Autonomia, né? É um negócio também que você tem que ter um conhecimento, né? É difícil você pegar uma pessoa que não é do ramo. Da agronomia, exatamente. Né? Então é difícil pegar quem não é do ramo e falar, não, pô, é um negócio bacana, vamos. É difícil, assusta um pouco. Então, eu acho que foi melhor para eu ter mais liberdade, mais tranquilidade, mas com certeza eu ia bater menos cabeça se eu assumisse alguma coisa já andando, né? O Hugo escreve aqui: bom dia, pessoal, queria mandar um forte abraço pro Paulinho, que é uma pessoa, um ser humano sensacional, empreendedor nato. Pessoal, tive o prazer de trabalhar junto e é um irmão que a vida me deu. Sucesso e um abraço forte para você. Foi meu sócio na revenda agrícola lá. Ah, que legal, Hugo. Um beijo para ele. Legal, Hugo, um abraço para você. O Angelão mandando um abraço para você, um ser humano sensacional, Paulinho Gulo. O Marcos Durval um abraço para você. Ele diz aqui: aproveitar esse seu espaço dentro dos shoppings e pegar a manutenção da jardinagem. A Divino Verde está por aí. É isso aí, legal, Marcos, um abraço para você. Ô Paulinho, para quem deseja empreender, para quem no seu caso saiu da agronomia, para um ramo que guarda também as suas particularidades, tem até uma certa relação, né? Qual o conselho que você dá para quem deseja empreender, Paulinho? Primeiro, assim, né? A agronomia tá meio atrelado mesmo, porque eu sou o responsável técnico na empresa. Se eu não fosse, eu teria que contratar alguém. Um profissional, né? Mas eu brinco que eu sou agrônomo hoje da roseira que eu tenho lá na frente da empresa e do pé de limão cravo que tem no fundo lá, que dá o ano inteiro, limão e rosa. E é difícil achar limão cravo nessa cidade, hein? Eu tenho a vontade lá. Bom saber. Mas o conselho se você tem vontade, o país às vezes não ajuda um pouco, né? O empreendedor. Então você tem que ter muita vontade, muita resiliência, foco. Eu falo, né? Eu ainda tô no começo da minha caminhada, né? Não cheguei em lugar nenhum. Mas posso dizer isso, acho que equipe é muito importante, porque quando você monta uma empresa e você começa a montar a equipe tem que vestir a camisa da sua empresa, tem que sonhar o sonho, viver a realidade. Então isso é um pouco difícil, mas você acha, e quando acha, tem que fazer o máximo para segurar esse pessoal. Mas é muito gostoso. É óbvio que a gente tem problemas e o empresário tem que ter isso na cabeça, que vai ter problema, mas tem que continuar andando. Ser resiliente, não pode desistir e ir pra frente, olhar pra frente. Porque dá. Se tem foco, dá. É verdade. Paulinho, apresente sua empresa então, fale dos contatos. Por favor, fique à vontade. A empresa começou, a gente desde novembro do ano passado, queria falar isso aqui, que é um serviço novo e na região é só a gente que tem.
A gente está tentando credenciar e agora saiu o nosso credenciamento em julho, junto ao MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a gente começou a prestar o serviço agora de tratamento fitossanitário, que é o que, né? Tudo que é exportado em embalagens de madeira, pallet, caixa, essa madeira, essa embalagem tem que ser tratada no país de origem antes de ser exportado, né? Sim. É uma normativa que tem, chama NINF 15, e a gente começou a fazer esse tratamento de pallets, né? A gente tem hoje uma estufa móvel, né? Um caminhãozinho, a gente vai até o cliente e faz o tratamento do pallet ou embalagem de madeira para ele poder fazer a exportação, que é para não ir praga. Sim. Na madeira, que pode, né, trazer um problema para outro país. Exatamente, né? Então a gente começou a fazer isso. Para mim é novidade, serviço. Viu, Paulinho? Não sabia da existência desse cuidado, norma. Dessa atenção, dessa norma, né? É muito bacana. Eu já fazia isso na outra empresa, mas era um investimento um pouco mais alto. Eu queria fazer isso antes da pandemia, estava pronto para fazer, mas veio a pandemia. Eu investi em máquina de sanitização. Freou um pouco, né? E aí eu falei, vamos ver como é que vai ser. Depois acabou dando certo e a gente agora tá pronto. Estamos correndo atrás aí para trazer clientes. Legal. Mas a empresa é isso, a gente faz esse serviço novo, tá sempre correndo atrás de novidade, né? O controle de pragas é nosso carro-chefe, a gente faz limpeza de reservatório de água. E a gente tem a matriz em São Carlos, na Rua Marechal Deodoro, 2898. O telefone é 16 34 15 4507. Temos as redes sociais, Shield CP Oficial. Sim. Tanto no Facebook, Instagram. E Pão de Apoio em São Paulo. É isso aí. Shield com esse escudo em inglês. Pão de Apoio em Campinas também tem o telefone, mas não lembro. Em São Paulo também tem o 11. Mas é isso. É isso aí, eu agradeço demais a oportunidade. Nós que agradecemos. Me sinto em casa aqui, gosto de você demais. Legal, Paulinho. Legal, Parabéns, sucesso pra você. Valeu. Ainda mais. Obrigado. Muito sucesso. Valeu. Vai ser campeão brasileiro de novo esse ano, viu? Vamos. Infelizmente, né, Ney Santos? Pelo menos mais um título. Já. Paulista e brasileiro, tá bom. Ô, Ney, diz aí pra gente quem ganhou os kits do São Carlos Clube, por favor. Vamos lá, a corrida do São Carlos Clube é domingo, 8 horas da manhã, saída lá da sede social do clube. A gente tem aqui 4 convites que serão para a Cláudia Mota, para o Sidney Prado, para o Fernando Montalvão e também para o Leonildo Aparecido Munhoz. São 4 kits. Tem camiseta, tem a bolsa, né, a sacolinha, tem a inscrição para você. Você ir lá e fazer o percurso de 5 ou 10 quilômetros. Depois o Liminha vai entrar em contato com todos vocês, né, para acertar aí os detalhes para que você receba esse kit lá do São Carlos Clube. Corrida vai ser sensacional. Legal, Ney. Até segunda-feira, 7h25. Bom fim de semana. Bom dia a todos. Na sequência, Fernandinha com Rock and Pop Jovem Pan.